Aê, pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Mar Vasconcelos Filho. Eu estou falando hoje de Brasília. Estamos aqui reclusos, né, pandêmicos. E hoje a gente vai falar sobre um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito, que é o Roboteador. Primeiramente, queria agradecer a todos vocês por estar aqui novamente. É uma sensação excepcional. Estou muito honrado de ter recebido o convite para participar. Estou muito feliz de que o evento esteja vivo, né? Nesse novo normal. É uma felicidade grande estar todos com vocês. Cara, uma responsabilidade gigantesca participar. Inclusive palestrar depois do Judoca. É um garoto que eu admiro muito. Sou fã do Judoca. É monstro no hardware de criptografia. Ele mexe com isso aí faz um tempo. Eu acompanho a trajetória dele e vocês viram aí que o menino é bom pra caramba, cara. Puta responsabilidade. Bom, então, o que que acontece? Vou contextualizar um pouco aqui o projeto, né? Vou aproveitar para mostrar para vocês já o que que é o roboteador, tá? Tá sem as rodas estão consertando aqui em cima. Acho que imprimir de novo porque quebrou. Mas eu já vou explicar para vocês o que que é isso. Vamos contextualizar primeiro o que que é o roboteador. Lá por volta de 2018, se não me engano, não, um pouco antes, 2016, 2017, tá? Eu estava trabalhando bastante com o pessoal lá do Sul, o Eloir, o Egito, o projeto de robótica livre, né? Tanto do Jabuti Edu quanto o Robótica Livre, nosso coletivozinho, desenvolvendo tecnologia para ensino de robótica livre. E aí, é, nós construímos um hardware, né? Que é o hardware do Jabuti Edu, por exemplo, baseado em Raspberry Pi. E naquela época estava meio complicado seguir com o projeto assim, tá? Porque é um hardware um pouco caro para você poder replicar em comunidades e escolas públicas, etc. Né? Então a gente começou a mudar o projeto para uma pegada mais simples, né? Usar o SP8266, usar um Arduino, em vez de usar um hardware um pouco mais poderoso, um pouco mais custoso, fazer esse desenvolvimento de tecnologias livres e tecnologias de transformação social usando esse tipo de hardware, né? Então, eu estava andando por aí, teve uma palestra, ó, pra vocês verem como palestrar em evento é importante, né? A gente aprende mais do que vocês que estão assistindo. Eu participei de um evento no FISLE, tá? Em Porto Alegre. Acho que foi o último FISLE, inclusive, que teve, antes de voltar, né? Que vai voltar. A gente vai voltar um dia. O que acontece é que um grande colega nosso, que é o Rodrigo Troian, ele estava dando uma palestra de OpenWRT. E o OpenWRT, para quem não sabe, é um projeto que permite com que você troque o firmware do roteador, né? O firmware é o software que roda dentro desse chip aqui, que é o SoC, né? Que é o System on a Chip do roteador. E esse firmware é aberto. Você pode baixar, pode modificar, compilar, fazer o que você quiser e botar aqui. E aí eu falei assim, cara, que legal, saiu a grade, né? Eu ia palestrar, acho que sobre impressora 3D, que eu tava fazendo na época uma impressora 3D de chocolate, um negócio assim. E eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha, que esse cara aqui é bom pra caramba, eu vou dar uma olhadinha no que ele tá fazendo, vou ver o que que é. E quando eu tive contato com o OpenWRT, eu fiquei bem assim, bem animado. Na verdade eu fiquei maluco, né? Porque ele abre muitas possibilidades. Você tem como colocar um software aberto num hardware muito simples. Pra vocês terem uma ideia, isso aqui tem um processador de 400 MHz, tem 32 MB de RAM, tá? E lá seus 4 MB, às vezes 8 MB de espaço de armazenamento. Ele é um pouco diferente das placas que o Lucas apresentou, porque ele é específico para roteamento, né? Então ele teoricamente não precisa de um poder de processamento tão grande, mas ela custa barato. Ou seja, um roteador completo como esse aqui, com porta, antena, Wi-Fi, etc., tudo já pronto para você usar, custa em torno de R$ 100, tá? Então, eu comecei a estudar o OpenWRT por causa da palestra do Rodrigo Troian, e eu acabei, não sei exatamente por qual motivo, resolvendo tentar fazer uma interface, tá? Para tirar sinal do roteador de alguma forma. Então eu comecei a procurar aqui, né? Tem algumas portas aqui. A gente tem uma porta serial, que está escondida aqui no canto. Cadê a câmera? Uma porta serial aqui.
Esse chip, por exemplo, tem suporte a USB, só que o USB dele não está exposto na placa, tem que acessar por baixo do chip, tá? E você tem como fazer TFTP, tem como injetar IS2P também, tem várias formas de comunicação, né? Só que tudo muito complexo. Para mim comunicar, por exemplo, pela porta serial, preciso ter outro device com uma porta serial comunicando com esse. Então não dá para conectar via cabo, porque você vai ter que ter um lugar para espetar. E aí começou a brincadeira. E nessa, eu estava lendo sobre como que é a arquitetura do funcionamento desse troço, né? E aí você descobre que é feito com Linux. E aí você conhece um pouco de Linux, sabe que o Linux tem a mania de tratar tudo que é hardware como arquivo. E aí eu encontrei os arquivos que correspondem aos LEDs. E eu consegui fazer escrita e leitura nesses LEDs através de um software que eu coloquei aqui. Normalmente esses LEDs piscam baseado no tráfego de internet, né? Ou seja, você pluga alguma coisa numa porta, ele começa a trabalhar e ele vai mostrando para o usuário a atividade aqui. O pior é que hoje em dia isso caiu, eu tenho muito roteador que nem tem mais as luzes, tá? Então nos roteadores mais novos essa experiência fica um pouco mais complicada. Mas aí qual foi o experimento? O experimento foi desligar, tá? Através da interface gráfica do OpenWRT, o acesso do sistema aos LEDs. E aí, como você pode colocar o sistema de arquivo desse bichinho para funcionar com um mecanismo que você pode atualizar o sistema de arquivos, né? Você consegue fazer um terminal SSH para ele e gravar arquivo, ler arquivo, tanto do sistema físico quanto desse sistema de portas. E aí então eu fiz um conjunto de bash scripts que acionava os LEDs. Aí, beleza, aí eu consegui acionar os LEDs, falei, bom, tranquilo, eu consigo piscar, comecei a fazer brincadeira de árvore de Natal, etc. E de repente surgiu a ideia de construir realmente um robô baseado nessa interface muito simples. E aí o trabalho foi, mais ou menos, mais complicado foi achar a parte elétrica, né, como construir o circuito. Então aqui eu fiz uma interface puxando os fios diretamente dos LEDs, tá? E eu fiz uma plaquinha aqui, tem uma ponte H. Uma ponte H, para quem não conhece, é uma placa que consegue, com sinal muito baixo, controlar motores, tá? Ele é um amplificador de sinal, né? Ele é um driver, como a gente costuma dizer na linguagem técnica. E eu conectei o driver aos LEDs que eu tinha conseguido interfacear. E aí surgiu o roboteador. O roboteador nada mais é do que um firmware, o OpenWRT, e esse firmware tem um conjunto de arquivos, né, HTML e alguns arquivos escritos em Lua e até em Bash Script, aonde através do HTML que eu forneço através da antena para quem se conecta no roboteador, conseguir controlar o robô com uma interface de botão, tá? Eu não vou dar muito detalhe aqui sobre isso, eu gostaria mais de falar sobre esses paradigmas, né? Mesmo porque o nosso tempo é muito pequeno, ó, já comeu 15 minutos só para explicar o trem. Mas eu tenho o site, né? robotizando.com.br, ele está no ar de novo. Então, galera, ó, voltamos, tá? Estou começando já a produzir artigo de novo para ele, tem algumas novidades pela frente aí. E eu já coloquei a parte 1 desse roboteador lá. Então, quem quiser entender como é que é o funcionamento desse trem, tá? A parte de hardware já está publicada, tá? Vocês conseguem acessar lá no robotizando.com.br. Tá na seção de internet das coisas. Tá um pouco meio difícil de achar, mas tem um menuzinho lá em cima que vocês acham. Já está publicado como que funciona isso aqui. Tanto a parte de hardware quanto a parte de software, tá? A parte de software vai ficar na parte 2. Mas o mais importante é como que foi bolada essa situação, né? Então vamos explicar um pouco melhor pro pessoal. Uma bateria dessa aqui, ó, a 18650, tá? Essa bateria você pode encontrar em sucata de bateria de notebook, desmonta ela, você vai encontrar pelo menos duas dessas boas, tá? Quando queima a bateria de notebook, você tem uma dessas aqui que tá ruim, mas o resto tá tudo beleza. E o roteador, ele tem uma restrição, porque ele tem que ser suportado pelo projeto do OpenWRT, tá? Dá para fazer com outros projetos WRT, o DD-WRT, tem outras iniciativas aí de software aberto, né? Para roteador, mas o OpenWRT foi o que eu baseei, então tá mais tranquilo de fazer. Então, bateria de lítio. Cara, bateria de lítio eu ponho direto no regulador. Tem um reguladorzinho aqui de tensão, tá?
bem no comecinho da placa. Lá no site tem muita foto de perto disso aqui, sem essa poeira toda, porque ele ficou parado um tempinho, né, no armário. Então tá cheio de pó. Lá tem umas fotos bem bacanas de como que realmente eu fiz isso. E você consegue fazer usando basicamente sucata. Ó, esse roteador, não sei, acho que não dá pra ler aqui. Lá no site a foto tá melhor. É um roteador que estava queimado em casa, com duas portas que estavam zoadas, tá? Então eu não conseguia mais usar ele para rotear nada, a não ser pelas portas que estão boas. Então eu construí esse objeto aqui. Por um requinte de crueldade, eu usei aqui um pedaço de titânio, tá? Então toda a parte metálica dele é feita de titânio. Tava sobrando no laboratório um pedacinho lá de uma experiência que eu tinha feito uma vez. E eu botei titânio no robô. E esse robô é isso, gente. Basicamente, eu vou deixar um espacinho aí para perguntas, tá? Deixa eu só responder aqui um comentáriozinho. Saudade de vocês, povo. Eu sei que tem bastante gente que eu conheço me assistindo aí. Tô muito feliz de estar aqui mesmo. Então, basicamente é isso. Você tem um roteador, uma pilha que é injetada direto no regulador dele, tá? Ele derruba essa pilha para 3.3 volts, alimenta o roteador e alimenta os motorizinhos através da ponte H, que está ligada nos LEDs, e através de software eu faço o LED piscar, eu consigo fazer o LED acionar, e esse robozinho sai andando pela casa. A parte mais legal é que também, como eu fiz um incremento no software, né? Depois que você aprende a mexer com o OpenWRT, você percebe que você pode compilar ele tirando algumas coisas que você não precisa. Então sobrou aí uns 200, 300k de espaço no armazenamento para eu salvar o que eu quero, né? Então, mesmo assim, ele continua roteando. Então, se eu ligar aqui, botar a bateria e plugar os cabos, ele continua funcionando direitinho, tá? Fora isso, deixar a mensagem para vocês que isso é uma tecnologia que pode ser bastante aplicada com sucata, né? Como eu já falei para vocês, eu usei sucata de roteador para fazer isso. E eu acho que é isso. Eu acho que daí pra frente vai da criatividade de cada um, né? Antes de terminar e deixar para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou tiver dúvidas, isso aqui dá pra fazer também domótica, tá? Em vez de colocar os motorzinhos aqui, ó, eu posso plugar relé na ponte H e fazer com que ele vire um controlador residencial, por exemplo. Eu tinha um na porta de casa lá em São Paulo, quando eu morava lá, um cara desse aqui, tá? Mas eu não deixei na carcaça bonitinho, nem coloquei motor. Eu tirei a placa e coloquei numa caixa industrial. E coloquei para controlar o portão de casa. Então, barato é que, assim, eu conectei na rede interna, né? E sempre quando eu tava chegando perto de casa, meu telefone já conecta no Wi-Fi, abro a aplicação, abro o portão e acendo a luz da garagem para poder entrar. Então, pessoal, é isso. Eu posso falar mais, eu queria saber se tem alguma pergunta aí sobre... Aí, exatamente, o Lucas sempre brinca, né? Gostei. Sinal de Wi-Fi tá fraco, o roboteador vai até você. É isso aí. Não sei se alguém tiver algumas perguntas, deixa eu olhar aqui nos comentários. Vou falar um pouco mais sobre a aplicação desse robô, tá? A aplicação desse robô pode ser educacional, tá? Você pode usar ele para ensinar as crianças a meio que programarem, né? Porque a gente colocou um painel onde você pode escrever uma sequência de comandos, né? Vira direita, vira esquerda e o robozinho repete, tá? Você pode usar ele para domótica e pode usar ele para fazer controle do que você quiser. Hoje em dia eu estou usando SP266, tá? Essa solução aqui é uma solução muito interessante que foi criada por uma empresa chamada Expressif para a internet das coisas, tá? Ele é mais barato que o Arduino, ele se baseia do conceito, né? Mas ele não é especificamente uma placa Arduino. E ele permite fazer basicamente a mesma coisa. A única diferença é que o hardware dele não é fechado, né? Você consegue trabalhar melhor. Às vezes os roteadores têm uma questão de você atualizar o software dele. Esse modelo, por exemplo, ele teve uma versão de firmware que foi bloqueada pela TP-Link. Bloqueada, porque na verdade eles deixaram a forma de você desbloquear, é bem tenso, tem que entrar por TFTP, colocar um firmware que não é exatamente o firmware certo, só para ele poder deixar colocar o firmware que você quer depois. Então você tem esse desafio. Outro desafio é achar o modelo certo, né? No site do OpenWRT você tem uma página onde você consegue desculpa, colocar
o modelo do seu roteador, e através do modelo do seu roteador você consegue chegar se ele é suportado ou não. Essa é a maior dificuldade de trabalhar com esse tipo de equipamento, porque eles são fabricados numa série muito curta, né? Para poder vender, e depois eles aumentam a versão ou trocam o modelo. Então você vai acabar tendo que dar uma pesquisada aí para ver se o seu modelo específico, que é esse que fica aqui no cantinho, né? Ele é suportado para você fazer a troca do software. O Gabriel Mendonça perguntou se o OpenWRT funciona em dual band. Então, o OpenWRT ele é a solução de firmware open source para roteador. A dual band, não sei, estou entendendo que seria 2.4 5G GHz, né, para não confundir com 5G da telefonia. Ele depende do rádio, tá? Então, não sei aí se o Lucas chegou a falar sobre SDR, eu acho que não. Mas o que acontece aqui é o seguinte, a gente tem um chip aqui, que é o chip do rádio, né? Ele fica embaixo da placa, eu não consigo mostrar agora. Ah não, desculpa, o chip do rádio está aqui, ó. É isso que está em volta dessa marcação quadrada, tá? Tem que ter uma blindagem em cima, eu tirei. O chip que controla o rádio é que vai determinar se é dual band ou não. Todos esses roteadores, eles usam o conceito de Software Defined Radio, ou seja, você tem um rádio genérico que opera em qualquer frequência dentro de uma faixa, né? E quem manda no que vai acontecer é o software. Então, o roteador tem que suportar, o rádio dele tem que suportar a faixa de frequência do dual band, que é 5 GHz. Então, na verdade não é o OpenWRT que faz isso, é o hardware, né? Se o OpenWRT está instalado e seu hardware suporta 5G, ele vai conseguir fazer o controle para isso operar em 5G. Então não se preocupa, se tiver um roteador que tem 5G e suporta o OpenWRT, a gente pode responder que sim, ele é dual band. Que mais? Então, só para terminar, faltam 10 minutos, né? Vou falar um pouco mais sobre o desafio do software. O desafio do software, de colocar aqui, foi o seguinte: eu não tenho muito espaço em disco, né? Vou falar disco, sistema de armazenamento, porque ele tem dos 4 MB que você tem disponível, fica disponível 200K, 150K para você colocar programa. Então, não dá para instalar toolchain, né? Tava ouvindo o Lucas falar de Open toolchain. Não dá para instalar toolchain, não dá para instalar nada. Você tem que usar o que vem aqui, tá? E o que vem aqui basicamente é o shell script, né? Shell script, sempre quando eu falo shell script, nosso querido professor. E ele tem também um interpretador de Lua, que é uma linguagem desenvolvida pela PUC do Rio de Janeiro, que está bem famosa. Aí eu acabei descobrindo esses dias que estão usando isso em várias outras aplicações, né? Então no final o que aconteceu foi, eu peguei o Linux que está aqui, coloquei os arquivos HTML com a interface gráfica, né? Onde tem os botões, e toda a parte de interface com o hardware foi feita em shell script, tá? E a ponte entre o HTML e o shell script são os scripts em Lua, que rodam na pasta CGI, né? Que você consegue fazer com que quando o cara chama uma página HTML, ele execute aquele script específico, aquele script acessa o hardware e troca o sinal das portas, fazendo com que o roteador controle o que tiver plugado aqui. Pode ser motor, pode ser relé, pode ser qualquer coisa, tá? E aí daí pra frente, o desafio mesmo que você vai encontrar se você quiser fazer isso, o maior deles é você achar um modelo de roteador que você tem na sucata, tá? Que permite você trocar esse firmware e colocar o OpenWRT. Deu para colocar o OpenWRT, já dá para fazer a experiência, tá? Então, eu acho que é isso. Vocês podem acessar esse artigo lá no Robotizando, tá? Não sei se tiver mais alguma pergunta, podem fazer. Se não, eu vou comentar sobre o projeto Jabuti Edu e como que isso aqui pode ser usado para ensinar criança, tá? Como o roboteador ele é um dispositivo feito assim manualmente, né? Você tá, eu já vou responder o Rafael. Como você consegue programar ele e usar ele do jeito que você quiser, você consegue fazer com que as crianças tenham mais propriedade de usar, né? Porque essa parte física aqui você pode montar com cola quente, pode montar com pecinha impressa, pode fazer o que você quiser, tá? Respondendo a pergunta do nosso colega,
Sim, dá para programar over the air. A pergunta que ele fez, né, que é programa o roteador pelo OTA, você consegue sim programar. Na verdade, você consegue, depois que tiver tudo instalado, você consegue usar ele, inclusive, fazer uma conexão SSH com ele, tá? E pode também instalar a biblioteca de SSHFS, né? Que é você fazer a comunicação de sistema de arquivo via SSH e você consegue reprogramar ele a hora que você quiser, porque na verdade você tem um web server rodando aqui. É um servidor web muito simplificado, mas que é baseado no conceito de todos os web servers. Tem uma pasta onde você tem os arquivos e esses arquivos podem ser chamados através de um URL para o IP do roteador. Tá? Então, espero ter respondido aí a pergunta do Over the Air. Tudo bem que o OTA, né, o Over the Air, tem várias outras implicações. Tá? Mas, como temos uma antena, fazemos uma conexão SSH via Wi-Fi e conseguimos programar, eu acho que a resposta à pergunta, assim, diretamente é sim. Tá? Então, outros usos, tá, que eu dou para esse tipo de coisa é também plataforma de experiência, né? Tava assistindo a palestra do Lucas, achei muito interessante as técnicas de invasão via leitura de sinal, né? Então isso aqui você consegue também fazer esse tipo de brincadeira. Uma brincadeira legal que dá para fazer é você tentar acessar a porta USB que tem embaixo desse chip aqui, tá? Você enfia, faz um buraco na placa, colhe os sinais e você consegue fazer com que ele tenha uma porta USB. Se seu roteador tiver uma porta USB, aí fica mais animal ainda. Por quê? Porque com uma porta USB você instala um troço chamado EXT root, tá? O EXT root significa que você consegue plugar um pendrive, tá? Instalar esse EXT root, subir o software do roteador o mínimo possível para ele trocar para o pendrive e começar a ler o resto do sistema através do pendrive. Por exemplo, o que dá para fazer, vou dar ideia aí, né, pessoal, usa com bom senso. Mas dá para colocar, por exemplo, um HD de 1 TB, tá? E fazer um clientezinho de BitTorrent show de bola, que vai ficar direto no roteador. Eu te juro, funciona mais rápido. Eu já fiz essa experiência com outro roteador que eu tenho, que tem porta USB. E se você colocar o sinal de internet da sua rede de banda larga aqui, tá? E esse cara aqui funcionar como cliente de BitTorrent, você não passa pelo roteador para ter o cliente de BitTorrent, ele faz direto. E aí você pode deixar ali no cantinho da casa funcionando, fazendo os seeds aí dos seus torrents bonitinho. Beleza, pessoal? Então, outros usos pro OpenWRT e pro conceito de você mudar o roteador é exatamente você aproveitar o roteador que está com porta queimado. Tá? Você usa ele para fazer alguma outra coisa que não foi o que ele foi projetado e aí você diminui a quantidade de lixo no ambiente e também economiza uma grana. Eu tenho um monte deles aqui, tá? Eu tenho mais ou menos uns 2 ou 3 roteadores que estão parados aqui no meu armário, no meu laboratório, e cada um deles tem já um uso específico, tá? Mas tem a solução do SP8266 ou SP32 que funciona muito bem. Pergunta do Lucates, que Jabuti Edu é um projeto muito bacana, tá? Que foi feito pelo nosso coletivo do Robótica Livre. E esse Jabuti Edu, ele funciona como uma plataforma de ensino de educação através de robótica, né? Então você tem aí como ensinar lógica de programação, como ensinar as crianças a montarem seu próprio robô, tá? Vocês podem acessar pelo site jabutiedu.org e vocês vão ver as aplicações que podem ter esse tipo de equipamento e a transformação que você pode fazer na sua comunidade. O Eloir tá na Latinoair, ele provavelmente deve estar me assistindo, se não ele vai me assistir depois, pelo que foi gravado, né? E se ele não deu já a palestra, ele tem a palestra aí do Jabuti Edu, vocês vão ficar muito felizes. Isso aqui complementa muito daquilo que ele fala na palestra dele. Beleza, pessoal? Eu vou ficando nessa. Se tiver mais alguém com alguma pergunta, pode fazer. Jabutiedu.org, é isso aí. E um abraço para vocês. Daniel, muito obrigado pela sua palestra, foi muito bacana. Eu adoro ver quando o pessoal fala de educação, de tecnologia. Eu sei que a educação é o único jeito da gente mudar a realidade que a gente está, melhorar o Brasil e tudo mais. Então, eu fico muito feliz quando a gente tem palestras aqui falando sobre educação. Muito obrigado, te espero ver na próxima. Se Deus quiser, presencialmente, né? E até mais. Falou, galera. Tal. Obrigado. Um abraço. Saudade monstro de todos. Aquela cerveja em Foz do Iguaçu
que a gente toma todo ano, vai voltar. E a palavra que eu deixo é, quando isso voltar, a gente só vai ter o que comemorar. Falou, galera. Abraço. Tchau, tchau. Até, falou. Pessoal, esse aí foi o Daniel.